Bom dia, irmãos. Estamos sendo abençoados todos neste programa e hoje nós preparamos algo assim bem sintetizado. Em função da chuva, acabamos sintetizando mais ainda para que pudéssemos aproveitar melhor o tempo com os nossos delegados que vieram da União e da Associação. Para nós aqui, como somos de casa, talvez noutras ocasiões estaremos trazendo o conteúdo de uma forma mais alargada. Desde já quero estender a minha satisfação, porque também sou um dos que está aprendendo muito com as palestras que já recebemos. Nós vamos falar um pouquinho de mídia. Mídia como uma ferramenta no processo de evangelização, o uso das mídias no cumprimento da missão na igreja local e tentar abrir assim, desde a igreja local para a sociedade, para concordar também com aquilo que é os princípios da comunicação com relação à mídia da igreja mundial. E, como disse, sintetizamos muito, mas vai dar para entender um pouquinho o que é a base daquilo que se quer. Alguns, se calhar, não têm um pouquinho de noção ou complicam um pouco entender o que é mídia. Mídia, etimologicamente falando, tem origem inglesa. Tem origem inglesa a palavra mídia, de uma síntese daquilo que seria mass media. E para português ficou bem assim, meios de comunicação em massa. Quando a gente fala mídia, estamos a falar de meios de comunicação em massa. Dentro dele também podemos levar alguns aspectos das TICs, tecnologias de informação e comunicação. Mas as TICs ficam mais como um meio técnico para se chegar ao pacote completo que é mídia. Então, algumas vezes eles vão ser sinônimos, noutras vezes vão ter uma diferenciaçãozinha, pequenininha, porque para as TICs vão parecer que são as ferramentas e a mídia vai falar das ferramentas e a consequência que essas ferramentas trazem. Então, mídia é um conjunto de diversos meios de comunicação com finalidade de transmitir informações e conteúdos variados. A mídia abrange jornais, revista, televisão, rádio e internet. Eles são agrupados em 2 elementos, que é a mídia tradicional, que se chama analógica, e a mídia digital. São agrupados nesses 2 elementos. Tem as mídias analógicas e as mídias digitais. E bem assim, fazendo associação com a nossa mente, as mídias analógicas seriam já o que são as revistas, os que são os jornais, os livros, até certo ponto, os banners e tudo o que tem a ver com o tato. Agora, as mídias digitais, elas vão se transformar em tudo aquilo que oferece um feedback mesmo à distância. E todas as mídias digitais, elas vão ser sustentadas por rede de internet. E exemplos imediatos seriam os smartphones, as smart TV, elas são incorporadas nas mídias digitais de imediato. Hoje em dia se fala muito das redes sociais. As redes sociais estão agrupadas nas mídias digitais e atualmente são uma das ferramentas poderosas dentro da comunicação. É muito útil hoje o uso das redes sociais. E em alguns momentos vão ser chamados de mídias sociais. É a mesma coisa. Mídias sociais, redes sociais. Quais são essas? Os Facebooks, os blogs, os sites, o YouTube, o Instagram. Essas todas redes sociais, então podemos chamá-las de mídias sociais também. E com o apoio das mídias, a comunicação chegou a ter um impacto muito grande, que naquilo que é considerado formalmente, que são considerados formalmente como os 3 poderes constituídos, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, a mídia chega a ser considerada como um 4º poder.
Pelo impacto que ele tem hoje na nossa sociedade, né? Tem o poder executivo, que muitos de nós temos noção, o poder legislativo e o poder judiciário. E a mídia hoje é considerada como o quarto poder. Por quê? Pelo impacto que ela está causando no nosso cotidiano, né? Na nossa vida. Hoje, todos nós estamos envolvidos na comunicação. E muito mais até pela mídia. Então ela tem ganhado esse espaço. E nas 7 áreas de influência da sociedade, ela é incorporada hoje também. As 7 áreas de influência da sociedade são a família, a igreja, a educação, o governo, as artes e entretenimentos e os negócios. E a mídia também. Ela faz parte das 7 áreas de influência da sociedade. Vocês conseguem, né, entender o espaço que ela ganhou, o poder que ela tem. Considerando e olhando para essa tamanha importância que ela ganhou, deve merecer a nossa atenção. Porque todos nós estamos lá. De uma ou de outra forma, estamos lá incorporados. Temos a ver com a mídia. Temos a ver com a comunicação nessas esferas mediáticas, né? E eu gosto do verso bíblico que encontramos em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 22. Aqui o apóstolo Paulo diz assim: fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Paulo tinha a noção que precisava empregar meios diversos para alcançar o objetivo que ele tinha, né, dado por Deus para ele, sendo um apóstolo. E hoje, a igreja, ao longo do tempo, também recebeu instruções divinas sobre a importância e o uso dos modernos meios de comunicação de massa para a disseminação da mensagem da igreja remanescente. E trago aqui a citação de Testemunho para a Igreja, volume 6, onde assim: precisamos empregar todo o meio razoável de levar a luz ao povo. Que a impressora seja usada para o tempo dela, a impressora tinha aquele impacto ainda, e que se utilizem todos os meios de pregação para chamar a atenção enquanto ao trabalho. E o evangelismo diz assim: descobrir-se-ão meios para alcançar os corações. Alguns dos meios usados nesta obra serão diferentes do que foram usados na mesma no passado. Deus tem essa dimensão, né? Ele apresenta-nos um futuro que a gente, ao chegar lá, conseguimos ter a certeza de que estamos andando sob direção divina. E Deus aqui já propõe, através da Bíblia, através da revelação, que precisamos olhar para os meios modernos como meios prontos para serem experimentados, para serem usados no cumprimento da missão da igreja. E as mídias são meios capazes, modernos, para serem usados para fazermos cumprir a nossa missão como igreja. Ainda há quem olha para as redes sociais como sendo um inimigo da igreja, né? Como sendo um inimigo do bem, como sendo um inimigo da moral. Mas ainda assim, olhando para os benefícios, para o poder que ela tem, nós devíamos tentar buscar sugar o lado bom que as mídias podem nos oferecer. E há algumas estatísticas aqui interessantes. Dos 7 bilhões de pessoas do mundo, estatísticas dizem que 2,5 bilhões de pessoas estão nos canais de mídia social. Isso que quer dizer 35% das pessoas no mundo estão envolvidas em uma mídia. E essas pessoas, você pode olhar, é uma estatística mundial, se calhar não tem muito a ver comigo, tem a ver conosco. Estão lá inseridas as pessoas que vivem lá no nosso bairro, que vivem lá no nosso município, na nossa região, estão dentro desse 35% de pessoas que estão ligadas a uma mídia, a um meio de comunicação que se revê nas redes sociais. Então precisamos olhar para essa questão, não muito para lá, dizer, não, isso é para a Europa, isso é para a América, não. Hoje, você se ir para casas que
melhor, para empresas que fazem comercialização de internet, de dados, em todo lugar. As pessoas aderem, as pessoas querem usar a internet. Lá no Kwanza Norte, quando você vai para Angola Telecom, eles estão com problemas de material, e você quer fazer o contrato, você encontra uma lista de mais de 1000 pessoas que estão à espera dos modems chegar para comprar, para além daqueles que já usam a rede. E Dalatã é muito mais pequeno que Malange, né? E é preciso considerar esses aspectos. As pessoas estão lá e nós devemos ir ao encontro das pessoas, né? Então é um meio eficaz. Na mídia social as pessoas estão fazendo perguntas, é uma coisa constante. Para os que usam aqui as redes sociais, sabem desse elemento. As pessoas fazem perguntas, as pessoas procuram resposta, as pessoas gastam tempo pesquisando alguma coisa. E estudos mostram que esse exercício que as pessoas fazem resume-se em que todas as pessoas, quase todas as pessoas que estão se envolvendo, gastando tempo para utilizar uma rede social, gastam em média 2 horas. 2 horas. E muitas das vezes procuram qualquer conteúdo para passar tempo. Estão procurando. Nós podemos fazer com que eles encontrem um bom conteúdo, um conteúdo adequado, né? E para a igreja, como disse, buscamos agora sintetizar, para a igreja ela também teria muita utilidade, tanto no serviço do secretariado, tanto no serviço do comunicador, né? Uma das coisas muito eficazes que muitas igrejas já estão experimentando, às vezes a gente tem anúncios imediatos que precisamos passar para a igreja. As mídias, elas poderiam servir para isso. Outra coisa, tem membros que a gente não consegue contactar porque foram distantes demais, mas estão conectados à rede. Nós poderíamos usar as mídias para saudar essa questão. Há pessoas que já têm capacidade de chegar aos cultos, mas estão envolvidos com alguma mídia. Nós podemos oferecer cultos ou qualquer programação, informação da igreja através das mídias. Então a mídia oferece uma diversidade de benefícios para o comunicador, para a igreja. E eu gostaria, em síntese, trazer aqui algumas responsabilizações do departamento da igreja que está muito mais ligado à mídia, que é o departamento de comunicação. O departamento de comunicação está muito ligado à mídia. É o departamento que responde às mídias dentro da igreja. É que gera e projeta coisas relacionadas à mídia. E nas palestras que já foram passando, né, os pastores deram-nos alguns lampejos assim, que tem a ver com mídia. E muita informação recebemos que tem a ver com mídia analógica, mas também tem muita coisa a ver com mídia digital. E precisamos olhar para essa questão como algo importante a considerar. Essas responsabilidades são um resumo que tem a ver com a mídia do Departamento de Comunicação. Não são as únicas, já? É um resumo bem resumido. Você pode buscar outras responsabilidades. Primeiro, o reportar atividades da igreja à imprensa secular. É uma responsabilidade do Departamento de Comunicação e está ligado à mídia. O Departamento de Comunicação da igreja local, ele pode olhar para o contexto social, se encontrar ali um elemento que corresponde à mídia. Isso pode ser rádio, isso pode ser revista, isso pode ser jornal, isso pode ser televisão. A ideia de reportar as atividades da igreja, as mídias seculares, ela tem responsabilização ao Departamento de Comunicação, né? E vamos avançando. Por isso é importante, em resposta à motivação da nossa responsabilização como diretores de comunicação, que os diretores de comunicação estabeleçam um bom relacionamento com aquelas pessoas que dentro da nossa comunidade, eu falo comunidade para especificar a responsabilização do comunicador da igreja local, é importante que estabeleçamos ou criemos uma abertura, um contato, um relacionamento com as pessoas responsáveis com estes instrumentos mediáticos. Se tem uma rádio,
perto da minha igreja ou da minha comunidade, no nosso distrito. Então seríamos nós a olhar assim, não precisamos fazer contato para podermos ter um acesso fácil de levar as nossas informações para a rádio, de comunicar a necessidade ou a abertura que a igreja tem de levar nossos pastores, nossos anciãos, nossos especialistas de saúde para abordar a nossa visão do assunto para programas da rádio, ou mesmo para poder buscar entender se há uma possibilidade de termos um tempo de antena na rádio. Então o diretor de comunicação precisa criar esse contato para poder abrir a porta, de modo a ter acesso para esses instrumentos mediáticos. O diretor de comunicação também ele serve como uma fonte de informação da igreja para os meios de comunicação todos, né? Promove bom relacionamento com emissoras, especialmente onde nossos programas são transmitidos. Anime os membros, esse é importante. É responsabilização nossa de animar os membros a escutar, ver, interagir com os nossos programas denominacionais. E esses programas não são apenas locais. Se há um programa que a missão tem na rádio, numa plataforma digital, na televisão, eu, como diretor de comunicação da igreja local, tenho a responsabilidade de animar, motivar os membros a verem, a ouvirem, a interagir com os nossos programas na rádio, TV ou qualquer outra plataforma digital. Por quê? Eu coloquei assim, curta, compartilhe e se inscreva nos blogs, nos sites, nos canais da igreja. É necessário. Quantos irmãos têm assistido o Trilho da Esperança? Somos poucos. Mas quantos irmãos têm página no Facebook? Somos muitos. Olha, sabem que o curtir, o compartilhar, né, o comentar numa página, isso estimula. O Facebook responde de bom agrado e os algarismos são comunicados de modo a... Estou a sintetizar numa linguagem para nós entendermos. Já? Os algarismos são comunicados de modo a expandir mais. Se a informação foi lançada por Facebook, por YouTube, por Instagram, e está lá, não há nenhum like, ela está mais propensa a ficar parada, a ficar apenas no mural do amigo. Mas quando há likes, há comentários, há compartilhações, ela tende, o próprio Facebook, os algarismos ou qualquer outra plataforma digital, eles estimulam para que paire em blogs de amigos, ou em páginas de amigos dos nossos amigos nessas redes sociais. Mesmo às vezes sem pagar, sem monetizar. Então é importante, eu como diretor de comunicação da igreja local, entenda que fazendo isso, estou a ser uma extensão, estou a estimular a mensagem da igreja, né? Por isso compartilhem, curtem as páginas da igreja, crie, né, páginas se necessário, né? Cheque a aparência da igreja, isso os pastores falaram, cheque a aparência da igreja e se necessário traga o assunto para o pastor ou na comissão da igreja. Certifica-se de que a igreja tem identificação externa apropriada à sua arquitetura. Reporte eventos principais da igreja ao diretor de comunicação da missão para veiculação em nossas plataformas analógicas e digital. Tire ou encomende fotos das variadas atividades da igreja, documente com fotos e filmagens os grandes eventos da igreja. Em responsabilização do diretor de comunicação, registrar todos os momentos. Tem que registrar em fotos, em vídeos. É essencial. Crie mecanismo para ter uma página na rádio local, na TV, abra plataformas digitais ou canal de páginas, a fim de difundir as atividades da igreja local e se unir à missão da igreja mundial ou melhor, mas não faça se não criar uma equipe de gestão desse canal ou página. Tem igrejas que abriram páginas, abriram blogs, abriram canal, mas não se prepararam para gerir esses canais. Não faça isso, isso acaba envergonhando a igreja. Porque se você não está disposto para gerir, não tem competência para gerir, não faça. Vai ficar, esses abriram uma página, nem postam nada, nem fazem nada. O que é isso? É preciso criar um aparato. E dentro da igreja local,
há um mecanismo muito simples, muito mecânico, para poder oferecer uma equipe de gestão adequada. Busque os meninos que entendem de Photoshop, os jovens que entendem de Photoshop, né? Os editores, busque lá uma equipe, um jovem que tem design gráfico, para publicar e não assim, mensagem ou fotos não bem editadas. Faça esse exercício. Tem muita pessoa na igreja que entende de edição, de corte, de imagem, de corte de vídeo, que estão à espera às vezes que o diretor de comunicação diz, vem aqui, vem trabalhar comigo, fica aqui, faça isso, fala, dá um melhor design a esse boletim, o boletim que comunicaram ontem, né? Precisaria de ser se calhar bem trabalhado. Você se calhar não tem essa noção, mas chame alguém, ele pode ajudar. Então crie essa equipe mecânica de gestão, né? E a cada final de ano, edite uma fita ou recomenda a edição de uma fita de vídeo com a síntese da programação anual da igreja, a fim de que todos possam assistir com entusiasmo à retrospectiva dos programas, né? Mas tudo que a gente fala, consulte sempre o pastor, né? E os líderes da igreja. O diretor da comunicação disse, vou abrir página na igreja, o pastor não sabe, a comissão não faça isso. Tem que levar como um assunto para ser analisado pelo comitê da igreja. Mas você já estruturou todo o plano, já fez um plano completo para poder difundir a mensagem da igreja, ou mesmo para facilitar chegar a informação aos membros. Isso vai desde até a utilidade na sua gestão da equipe. Podem criar um grupo de conversa no chat do Message. Fluir às vezes que não vão conseguir sentar. Eu felizmente os nossos secretários têm lá um chat dos oficiais e tudo mais. Há informações que às vezes antes de chegar, eles já mandam ali. E é muito bom. Vamos utilizar as mídias, porque elas são uma ferramenta muito capaz e eficaz para nos ajudar a cumprir o desígnio, né? É assim, fizemos o resumo. Esperamos que tenha ficado alguma coisa, mas estamos disponíveis. Quem não entender um pouquinho depois, fala, pastor, dá mais um sinal ali e vamos passar. E quando pudermos, a gente vai apresentar, se calhar, o conteúdo completo. Que o Senhor abençoe. Obrigado por terem prestado a vossa atenção. Obrigado. Tá aqui.